Fala, nação! E a LFU, que é a Liga Forte União, deu um tiro e esse tiro saiu pela culatra. E os clubes que nela fazem parte, que estão com caixa devendo, não conseguem empréstimo. E isso tudo porque tentaram, quando criaram a LFU, isolar o Flamengo. Vamos explicar toda essa situação. BAP confirma mais 3 nomes da sua equipe para o Flamengo. Martelo batido. José Boto e Felipe Luiz define 4 contratações. Um meio-campo, um atacante, um ponta e um lateral. Lateral direito. Vamos explicar toda essa situação. Mais uma do mimado e arrogante ex-presidente Rodolfo Landim. E vamos falar aí sobre, tem novidades sobre Paquetá, mas as novidades não é muito boa assim para o Flamengo não. Ou pode ser. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil, do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Ontem deu a lógica. Ricardo Lomba foi eleito aí presidente do Conselho Deliberativo, o COD. O dirigente aí era apoiado pelo BAP, né? Isso tudo porque o Conselho Deliberativo é o conselho mais importante que existe no Flamengo, porque tudo passa por lá. Aprovação de contrato, aquisição de terrenos, como foi feito agora, mudança de estatuto, se quando precisar, que é o que o BAP deseja e vai tentar passar essa modificação. E aí o Lomba ontem falou, já que temos o terreno, agora o estádio vai sair. Vamos buscar aí alternativas para que isso aconteça. E também falou sobre o estatuto, que é lá de 1992. Então olha quantos anos já se passaram e precisa ser modificado. E o BAP, sua equipe aí, um dos primeiros pontos a serem votados é terminar com esse negócio de ter vice-presidentes. Isso mesmo. Falando em BAP e ter vice-presidentes, ontem foi confirmado aí pelo jornalista mais 3 nomes da equipe de Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Vamos lá. Rodrigo Paiva, diretor de comunicação. Ele estava na CBF aí, já trabalhou inclusive no Flamengo há muito tempo atrás. Era o responsável pela comunicação do Ronaldo Fenômeno. Trabalhou durante muitos anos também na seleção brasileira. Gabriel Skinner vai ser o gerente de futebol. E Flávia Justa, diretora de novos negócios. Ela que vai ser responsável ali por captar novos negócios ali para o Flamengo. Junto, é claro, ela vai trabalhar ali em comum acordo e junto com o departamento de marketing do Flamengo. Então, ó, já tem o CEO da Google Brasil, que falou aí que o Flamengo tem condições ainda de captar algo em torno de 5 bilhões de reais em receita por ano. O BAP cumprindo aquilo que ele prometeu na campanha. Mas vamos fazer só uma observação. Se for verdade o que a imprensa no Brasil inteiro está falando, ele já dá um tiro no pé dele. Por quê? E vai tudo aquilo que ele falou. Vai contra tudo aquilo que ele falou, melhor dizendo. O que é? A imprensa garante que Roger Guedes é o interesse do BAP, José Boto e Felipe Luiz não tem interesse no atleta. E o BAP aí querendo o jogador. O que vai contra o que ele falou? Porque ele falou que não ia se intrometer no futebol. Que no futebol ele deixaria para os profissionais.
Então não é isso que tem que ser feito. Mas eu acredito que é mais uma questão aí dele ter colocado que gosta do futebol do Roger Guedes, gosta do jeito de jogar do Roger Guedes, mas não acredito que ele venha a colocar dessa maneira. Isto é, se ele estiver forçando essa situação, se o Roger Guedes vier a ser contratado pelo Flamengo e for por causa do presidente, aí o Felipe Luiz tem que pegar as coisinhas dele e ir embora, porque não faz sentido nenhum ele tá ali para poder atender os caprichos do presidente. Esta é a grande verdade. Eu vejo dessa maneira. Bom, vamos lá. Mais uma do mimado Rodolfo Landim. Já era sabido que todo mundo imaginava que o Georgian de Arrascaeta receberia a camisa 10. Isso aí era o que estava sendo mais comentado. Inclusive, o Georgian de Arrascaeta, quando veio contratado para o Flamengo, ele recebeu a promessa de que se o Diego saísse, ele que herdaria a camisa número 10 do Flamengo. Mas aí todo mundo sabe aquela gracinha que aconteceu, que o Felipe passou a 10 para o Gabriel Barbosa. E o Georgian de Arrascaeta ficou chateado com isso. Bom, ontem, o mimado Rodolfo Landim fez um pronunciamento que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a parte de marketing e tudo mais nessa área do Flamengo, de comunicação do Flamengo, dando a camisa 10. Mas isso tudo teve um motivo. O BAP passaria 10 para o Georgian de Arrascaeta. O BAP daria 10 para o Georgian de Arrascaeta, mas faria um comunicado, um movimento junto com os patrocinadores para entregar a camisa 10. Mas aí o Rodolfo Landim simplesmente foi e fez o que fez. Inclusive, o Georgian de Arrascaeta foi pego de surpresa. Ele estava na rua, lá na Itália, passeando na Itália com a esposa. Então, assim, é de um tremendo amadorismo. Ele está mais perdido do que cego em tiroteio. Mas, graças a Deus, eu tenho que agradecemos muito. Os 6 anos que ele teve, o Flamengo conseguiu 13 títulos, não é qualquer um que faz essa situação, e o Flamengo conseguiu chegar a um outro nível em termos financeiros. Isso não apaga. Um muito obrigado, palmas pela sua competência em fazer isso. Mas o seu amadorismo atrapalhou e muito. O Flamengo poderia ter conquistado muito mais títulos do que esses 13. E só lembrando, na gestão de Rodolfo Landim tem 4 anos que o Flamengo não conquista o brasileiro e não disputa até a última rodada para poder falar assim, tivemos chance, foi um azar que levamos tudo mais. Não. Então daí a gente já vê. Bom, vamos lá, seguindo o barco. Vamos falar aí sobre o tiro pela culatra que a Liga Forte União deu. Isso mesmo. A Liga Forte União, ela foi criada com clubes revoltados com a maneira que o Flamengo conduzia as negociações. Que o Flamengo aí tomou a frente e tudo mais e começou a conduzir as negociações para poder, quem sabe, aí criar uma liga de futebol. Essa liga já era para ser criada agora, para 2025. Mas, pelo visto aí, essa bagunça, essa desordem que está aí, essa não união entre os clubes, simplesmente estão adiando essa situação. Vamos lá. O que foi que aconteceu aí? Todo mundo já é sabido que o Corinthians fazia parte da Libra, que é o do grupo formado pelo Flamengo, Palmeiras e tudo mais, e se bandeou para o lado da Liga Forte União. Ele foi convencido. Bom, só que a bagunça que está no Corinthians, que o presidente aí podendo ser impeachmentado,
não paga ninguém, essa desordem toda que está lá no Corinthians, com a queda também do Atlético Paranaense, que pelo Petralha aí era tido como um time forte, de negociações enérgicas, e ele é isso mesmo, e não está errado. Ele foi aí que peitou a Globo e tudo mais. Bom, com a queda do Atlético Paranaense, o movimento da Liga Forte União ficou enfraquecido. Juntando a isso, a Liga Forte União prometeu aos clubes que ali estavam e estão que poderia arrecadar aí algo em torno de 1,5 bilhão de reais por direitos de televisão, essas coisas todas. E aí diminuiria a diferença de valores, principalmente para o Flamengo. Bom, a Libra conseguiu e já está assinado contrato aí de 1 bilhão e 100, e a Liga Forte União, um contrato aí de 750 milhões. Metade daquilo que ela se propôs a conseguir. Só que tem um detalhe. A maioria desses contratos de 750 milhões não estão assinados. Estão de boca, apalavrados. E os clubes que fazem parte da Liga Forte União, olha só, que tem o caixa vermelho, e recorrem a empréstimos e tudo mais, e estão tendo seus empréstimos negados. Por quê? Estão dando garantias desses contratos e os contratos não estão assinados. Olha a bagunça que está pelo lado da LFU, que é a Liga Forte União. Por exemplo, a gente já sabe, o Vasco estuda aí um meio de poder rescindir o contrato daqueles que já estão assinados pela Liga Forte União e ir para o lado do Flamengo, lá da Libra, dos outros grupos. Vamos ver até que ponto fica. Enquanto tem essa bagunça toda de Libra, de Liga Forte União e tudo mais, a Liga Brasileira de Futebol mesmo, que é um sonho de todo mundo, para ter um calendário justo, para ter toda essa situação, só vai deixando de lado. Só vai deixando de lado. Alguns dias atrás aí, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, deu uma declaração falando que ele acredita que nesse ano de 2025 os clubes possam se unirem, conseguir chegar a um denominador comum que para essa liga, para a Liga Brasileira de Futebol possa sair, quem sabe aí para 2026. O que vai acontecer da maneira que está? Clubes que fazem parte da Libra, a emissora detentora dos direitos aí de transmissão só vão poder passar os jogos que eles forem mandantes. O da LFU só vai poder passar aqueles que eles são mandantes também. E aí vamos ver as audiências do que vai acontecer. Por exemplo, Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians vai passar na Globo quando o Flamengo for mandante. E Corinthians e Flamengo vai passar lá, se eu não me engano, tem acho que com a Amazon, com a Cazé TV, alguma coisa assim. Vai ficar uma bagunça só. Mas, infelizmente, foi desse jeito que esses clubes fizeram e tentaram fazer para diminuir o espaço financeiro que existe entre o Flamengo e eles. Só que ainda não é porque eu sou flamenguista. Eu gostaria dos comentários de vocês. Não é só porque eu sou flamenguista. Mas o Flamengo, só vou falar por esse ano, dos 10 maiores públicos do futebol brasileiro, o Flamengo está envolvido em 7, como mandante e como visitante. O Flamengo dá audiência para as televisões. Das 10 maiores audiências de futebol que teve,
foi pela ESPN, na Conmebol, na Globo e tudo mais, o Flamengo está envolvido em 6. As redes sociais do Flamengo são as maiores em relação a todos os clubes. Todos os clubes. O canal no YouTube do Flamengo é maior do que o canal de todos os clubes. Tem influenciadores do Flamengo que ele tem mais inscritos do que os canais oficiais dos clubes, dos demais clubes. Olha o absurdo. E aí, na hora de sentar, o Flamengo aí, ó, com o ano passado, 1.350.000.000. Esse ano, o atual presidente, o presidente eleito, descartou o orçamento estipulado pela presidência derrotada. Mas a presidência derrotada estipulava aí um orçamento algo em torno de 1.100.000.000. Então, assim, é isso aí. Ao invés deles se unirem, eles querem sempre atacar. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Na vida a gente fala. Para você conseguir mais, você não precisa esculachar o outro. Basta você comprovar. Ah, eu quero aumento de salário porque fulano de tal não faz mais do que eu e ele ganha mais. Para que você vai diminuir o outro para você poder crescer? Não. Faça por onde. Faça por onde. Mas... Bom, vamos lá. José Boto e Felipe Luiz chegaram a um denominador comum. Inclusive, aí o José Boto já está se despedindo do time da Croácia para poder vir zarpar aqui para o Brasil, né? Chegará aí no dia 26, depois do Natal. E foi estipulado aí, definido, que o Flamengo vai no mercado para tentar contratar um meio-campo, um lateral direito, um ponta e um atacante. O meio-campo é aquele box to box, aquele que sabe pisar na área de defesa, nossa área, para ajudar na marcação, como sabe pisar na área do adversário para poder chutar, fazer gol, tocar e tudo mais. O Flamengo vê nessa situação o De La Cruz, só que o De La Cruz começou o ano muito bem e depois foi diminuindo o ritmo. Aí a gente sabe, inclusive até o Arrascaeta deu uma declaração, acho que na Flá TV, se eu não me engano, falando lá da carga em excesso que o ultrapassado treinador anterior, o Tite, fazia com os atletas, né? Então, assim, é isso que o Flamengo quer com esse meio de campo. Lateral direito. O Flamengo aí não descarta a possibilidade de vender o Wesley já logo no começo do ano. Nem o Wesley, nem o Varela. Então o Flamengo precisará de um lateral direito. Um ponta, não que o Michael Plata, o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha e o Bruno Henrique não serve, nada disso. Mas eles têm praticamente as mesmas características, aquele de chegar lá no fundo, jogar a bola para dentro e tudo mais. O Flamengo quer, com um ponta, aquele rabiscador, que saiba abrir, quebrar aquela linha com o drible, naquele 1 com 1 e tudo mais. Os jogadores fazem isso, mas eles são mais focados para chegar lá e jogar para trás. Não, eles querem esse jogador versátil, que faça toda essa situação, mas que vai fazendo aquele facão mesmo, que vai agredir a área, que vai pisar na área, que vai saber chutar, que vai saber cabecear e tudo mais. E o atacante, para a gente poder aí ter um jogador como referência na frente, porque o Pedro a gente sabe que é só para o ano que vem, meio do ano que vem. Bom, para a gente finalizar o vídeo, vamos falar aí sobre a situação de Lucas Paquetá. O West Ham deu sim, como foi falado ontem. Só que, vamos lá, qualquer clube no Brasil e no mundo vai querer o atleta, a princípio, por empréstimo. Por quê? O ano que vem tem um julgamento dele sobre a questão da manipulação dos cartões. E as informações que continuam pipocando de lá da Europa é que ele será punido e punido severamente. Inclusive aí
tem a possibilidade dele ser banido do futebol. E aí o que acontece? Imagina, a multa rescisória dele hoje é 55 milhões de euros. O Flamengo vai lá e faz uma proposta de 20 milhões de euros. Um exemplo. O West Ham deu sim para poder negociar. Vai lá e contrata. E aí ele é banido do futebol. O West Ham não vai devolver o dinheiro. A responsabilidade é do Flamengo. O julgamento está aí e todo mundo sabe que ele será julgado. Então, o que os clubes querem, e aí é de interesse sim do Flamengo, a questão dele vir por empréstimo, ver como vai ficar essa situação do julgamento, e aí sim, poder ver se faz uma contratação em definitivo. Só que, se ele for julgado e pegar somente uma condenação de não poder jogar no futebol europeu, beleza, sul-americano está tranquilo. Ah, mas ele pode também, a possibilidade dele ficar aí 5 a 6 anos parado do futebol. E como também pode ter aí a possibilidade de ser banido. Aí faço a pergunta, vale a pena fazer um investimento de risco? Vale a pena? Deixa aí nos comentários. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito aqui no canal. Senta o dedo no like, comenta, compartilha, que ajuda muito no engajamento do canal no YouTube. E quando sentir a vontade, é só clicar no botão de se inscrever. Estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.